Título: O milionário paralisa ao ouvir mendigo preto. E o helicóptero vai explodir, chefia. Ricardo Albuquerque, o rei do mercado financeiro, tava lá no edifício Itália, o sol rachando, à vista de São Paulo de tirar o fôlego. Terno risca de giz, relógio que valia mais que um carro popular. O cara era a definição de vencedor. Mas a cara dele, meu amigo, parecia que tinha engolido um limão azedo. A grana não comprava a paz que ele tanto queria. E aí, do nada, surge um cara maltrapilho, daqueles que a gente cruza na rua e finge que não vê. Preto, sujo, a barba por fazer, fedendo a cachaça e desesperança. Mas o olhar era de raio-x. Ei, chefia! Cuidado com o helicóptero! Vai explodir! O mendigo gritou, a voz rouca, quebrando o silêncio da tarde. Ricardo, puto da vida, ia mandar o cara pastar. Mas a parada era sinistra. O mendigo insistiu, os olhos arregalados. Tô falando sério, moço. Eu vi. Ele vai virar churrasquinho de playboy. Mano, Ricardo sentiu um calafrio. Aquele cara, sei lá, parecia que tinha visto o futuro. Ignorou o piloto, que já estava quase tendo um treco de tanta impaciência, e pediu para darem uma checada no helicóptero. 15 minutos depois, o mecânico voltou branco que, nem cera. Seu Ricardo, tem uma bomba no rotor principal, uma bomba relógio. Ia explodir em minutos. O mundo de Ricardo desabou. Quem queria vê-lo virar pururuca? E por quê? A polícia chegou, sirenes, aquela zona. Desarmaram a bomba, um sufoco danado. Ricardo procurou o mendigo para agradecer, para entender. Nada. O cara sumiu na multidão, como se nunca tivesse existido. Naquela noite, no AP de luxo nos Jardins, a cabeça de Ricardo era um turbilhão. Quem era aquele mendigo? Um anjo? Um louco? E como ele sabia da bomba? De repente, Ricardo viu um envelope branco na mesa de cabeceira. Quem invadiu o AP? Que segredo macabro estava escondido naquele papel? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Naquela noite no AP de luxo nos Jardins, a cabeça de Ricardo era um turbilhão. Quem era aquele mendigo? Um anjo? Um louco? E como ele sabia da bomba? De repente, Ricardo viu um envelope branco na mesa de cabeceira. Quem invadiu o AP? Que segredo macabro estava escondido naquele papel? Ricardo pegou o envelope. O coração dava umas batidas que pareciam um show de bateria dentro do peito. Abriu com cuidado, como se ali dentro estivesse a resposta para tudo ou a sentença de morte. Uma foto, só uma foto. Ele e uma mulher. Uma mulher linda, de sorriso fácil, o cabelo castanho caindo nos ombros. A legenda atrás da foto: faz tempo, né, Ricardinho? A mulher da foto era a mãe dele, morta há mais de 30 anos num acidente de carro. Ricardo cambaleou. Como assim? A mãe dele? Morta? O acidente? Ele se lembrava de flashes, o carro capotando, a sirene da ambulância. Mas a mãe tinha morrido. Era o que o pai dele sempre disse. Ligou pro pai, um velho rabugento que morava num sítio em Minas. Pai, preciso te perguntar uma coisa. A voz do velho, do outro lado da linha, era rouca, cansada. Fala, Ricardo.
Não tenho a noite toda. Ah. Mãe, o acidente. Ela morreu mesmo? Um silêncio. Um silêncio pesado que parecia quebrar os tímpanos. Por que essa pergunta agora, Ricardo? Eu achei uma foto dela, pai. Uma foto recente, com uma mensagem. O velho suspirou. Um suspiro longo, sofrido. A verdade, Ricardo. A verdade é que sua mãe não morreu naquele acidente. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Ela tá viva? Ela foi embora, Ricardo. Fugiu com outro cara. Me deixou sozinho com você. A ficha caiu. Aquele mendigo, ele sabia de tudo. Ele conhecia a história. Ele conhecia a mãe de Ricardo. Quem era aquele mendigo, pai? Você o conhece? Outro silêncio. Ricardo, aquele mendigo é seu irmão. Um irmão? Ricardo tinha um irmão? Aquele cara maltrapilho que salvou a vida dele era seu irmão? Como assim, pai? Você nunca me disse que eu tinha um irmão. Eu não queria que você soubesse, Ricardo. Ele é fruto de um erro, de uma traição. Eu nunca o reconheci. Ricardo desligou o telefone. A cabeça latejava. Traição, abandono, um irmão mendigo. Era demais para processar. Naquele momento, o celular tocou. Um número desconhecido. Atendeu. Ricardo? Era uma voz feminina suave. Sou eu, sua mãe. Ricardo ficou mudo. A mãe dele viva do outro lado da linha. Precisamos conversar, filho. Tenho muito a te explicar. Antes que Ricardo pudesse responder, a linha caiu. Olhou para aquela do celular. Sem sinal. De repente, a luz do AP piscou. E apagou. O breu total. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Não estava sozinho. Naquele breu, o coração de Ricardo batia mais forte que tambor de escola de samba. Cada sombra parecia um bicho pronto para pular em cima dele. Tinha que sair dali. Tateou as paredes, tropeçando nos móveis caros. Achou a porta, o corredor escuro. A portaria devia estar no telefone, avisando a polícia. Sei lá. Chegou no elevador, apertou. O botão que nem um louco. Nada. Sem luz. Sem elevador. Só restava a escada de emergência. Desceu correndo, 2, 3 degraus de cada vez. O ar entrava, rasgando no pulmão. Precisava saber o que estava acontecendo. Precisava da mãe, do irmão. Precisava de respostas. Na portaria, o porteiro, seu Zé, estava caído no chão. Um filete de sangue escorrendo da cabeça. Ricardo gelou. Alguém tinha feito isso. Alguém queria ele morto. Saiu do prédio. A rua deserta. Só a luz fraca dos postes. Pegou um táxi. A voz tremendo. Pro sítio do meu pai, em Minas. Rápido. A viagem pareceu uma eternidade. As imagens da noite não saíam da cabeça. O mendigo, a bomba, a mãe, o porteiro e o irmão. Um cara que ele nunca soube que existia. Chegou no sítio de madrugada, a casa escura, silenciosa. Bateu na porta, com força. Nada. Empurrou a porta destrancada. Entrou. No meio da sala, o pai, sentado numa cadeira de balanço, olhando pro nada. Pai, o que tá acontecendo? Quem fez isso com o seu Zé? Quem é esse meu irmão? Ricardo disparou as perguntas, desesperado. O velho não respondeu. Só apontou com o queixo para a mesa. Em cima dela, um bilhete. A letra era da mãe. Ricardo, a verdade está no galpão. Mas cuidado, ele está esperando por você. Quem era ele? O irmão? Que galpão? Ricardo correu para fora, tropeçando na escuridão. Achou o galpão, a porta entreaberta. Entrou.
E foi aí que o mundo virou de cabeça para baixo de vez. No meio do galpão, amarrada numa cadeira, a mãe, amordaçada, os olhos arregalados de terror. E na frente dela, o mendigo, o tal irmão. Só que ele não era maltrapilho, nem sujo, nem fedendo a cachaça. Vestia um terno caro, um sorriso frio no rosto, uma arma na mão. Surpreso, Ricardinho? A gente se parece, né? Afinal, somos filhos da mesma. Psicopata. Ricardo não entendeu. Psicopata, a mãe e aí o irmão, ou melhor, o cara que ele pensava ser o irmão, puxou a mordaça da mãe. A voz dela, rouca, carregada de ódio, cortou o silêncio da noite. Parabéns, meu filho. Você cumpriu seu papel direitinho. Agora termine o serviço. Mate o Ricardo. O cara sorriu, apontando a arma para Ricardo. Com prazer, mamãe. Com prazer, mamãe. O cara sorriu, a arma apontada, o dedo no gatilho. Ricardo travou. A mãe, a psicopata, o irmão, um assassino. Era muito pra cabeça. Por que, mãe? Por que fazer isso comigo? A voz saiu um sussurro. A velha gargalhou. Uma gargalhada fria que dava calafrios. Você nunca passou de um erro, Ricardo. Um estorvo. Eu queria o poder, a grana do seu pai. E você era um obstáculo. E ele? Ricardo apontou para o cara com a arma. Ele é meu verdadeiro filho, meu parceiro. Juntos vamos ter tudo o que merecemos. O cara apertou o gatilho, só que em vez de um tiro, um clique seco. A arma falhou. Ricardo aproveitou a chance. Pulou para cima do cara, os dois caindo no chão, a arma rolando pro lado. Uma briga feia. Soco vai, soco vem. Os dois se estapeando como dois moleques de rua. De repente, o cara pegou um canivete, a lâmina brilhando na luz fraca do galpão. Ricardo desviou, a lâmina raspando no braço. Dor, sangue. Mas aí do nada, a mãe. Ela se soltou da cadeira, ninguém entendeu como, e se jogou em cima do cara, enfiando a mão no bolso dele, pegando o canivete e enfiando no pescoço dele. O cara caiu, sem vida, os olhos arregalados, a boca aberta, um rio de sangue jorrando. Ricardo olhou para a mãe, chocado. Ela parada, o canivete na mão, o rosto coberto de sangue. Ele ia te matar, Ricardo. Eu não podia deixar. A voz dela tremia. Mas você disse que ele era seu filho, seu parceiro. A velha negou com a cabeça. Eu menti. Ele era só uma ferramenta, um idiota útil. Eu sempre amei você, Ricardo. Do meu jeito torto, mas amei. Ricardo não sabia o que pensar. A mãe psicopata, mentirosa, assassina e, de repente, protetora? Nada fazia sentido. Por que, mãe? Por que tudo isso? Por que me enganar a vida toda? Ela suspirou. A verdade, Ricardo, a verdade é que eu não sou sua mãe. Ricardo arregalou os olhos. Como assim? Você não é minha mãe? Eu sou sua irmã. Um nó se formou na garganta de Ricardo. Irmã? A velha que ele sempre pensou ser sua mãe era, na verdade, sua irmã? Se o pai me criou como mãe, porque ele me amava e eu amava ele também, para não estragar a imagem de família perfeita, enquanto nossa mãe fugiu com outro. Mas, de repente, a porta do galpão se abriu. Uma figura alta, vestida de preto, entrou. Uma arma na mão. Que bela reunião de família, a figura disse. A voz fria como gelo. Só falta uma pessoa. A figura apontou a arma para Ricardo e apertou o gatilho. A figura apontou a arma para Ricardo e apertou o gatilho. Um estampido ensurdecedor ecoou no galpão. Mas a dor não veio. Ricardo abriu os olhos, esperando o fim, e viu.
A irmã-mãe caída no chão, um buraco vermelho no peito. Na porta, parado com a arma fumegando, o pai, o velho rabugento do sítio. Pai, o que você fez? Ricardo mal conseguia falar. O velho não respondeu. Só encarava o corpo da filha, irmã, o rosto inundado de lágrimas. Ela ia te matar, Ricardo. Eu não podia deixar. A voz embargada, sofrida. Ricardo não entendia mais nada. O mundo tinha virado um liquidificador ligado na velocidade máxima. Mas por que, pai? Por que essa loucura toda? Quem é quem nessa história? O velho respirou fundo, como se fosse tirar um peso de séculos das costas. A verdade, Ricardo, é que você não é meu filho. O quê? Não era filho? Ricardo sentiu um soco no estômago. Mais uma bomba explodindo. Como assim, pai? De quem eu sou filho, então? O velho olhou para o corpo da filha e irmã no chão. Ela era apaixonada por mim desde a adolescência. Mas eu não sentia o mesmo. Eu amava outra mulher, sua mãe, a verdadeira. E o que aconteceu com ela? Com a minha mãe? O velho desviou o olhar. Ela morreu, num acidente de carro, há muitos anos. Mas a foto? A mensagem? Ela não morreu, pai. Eu falei com ela no telefone. O velho balançou a cabeça. Aquilo foi tudo armado por ela. Ela nunca superou a morte da sua mãe. Ela enlouqueceu, Ricardo. Queria se vingar de mim e de você. Se vingar? Por quê? O que eu fiz? Você era a prova do meu amor por outra mulher, a lembrança constante do que ela perdeu. Ricardo sentiu as pernas bambearem. A vida dele era uma mentira. Uma teia de segredos e manipulações. E aquele cara, o mendigo, o assassino? Quem era ele? O velho suspirou. Ele era filho dela, um psicopata. Ela o usou para tentar te matar. Mas ele não sabia de nada. Ela o manipulou como fez com todos nós. De repente, a sirene da polícia. Estavam chegando. Pai, o que vai acontecer agora? O velho olhou para Ricardo, os olhos marejados. Eu vou me entregar, Ricardo. Eu matei ela. Preciso pagar pelo que fiz. Mas, pai, o velho interrompeu. Fuja, Ricardo. Vá embora. Comece uma nova vida. Livre-se dessa maldição. Ricardo não queria ir. Queria ficar e entender. Mas sabia que o pai estava certo. Aquele lugar era amaldiçoado. Mas, e a minha mãe, a verdadeira? O que aconteceu com ela de verdade? O velho hesitou. Ah, verdade, Ricardo. É que ela não morreu no acidente. Outra bomba. Ricardo não aguentava mais. Ela fugiu. Com outro homem. Me deixou sozinho com você. Ricardo sentiu um ódio crescendo dentro dele. Um ódio daquela mulher que o abandonou. Da irmã-mãe que o manipulou. Do pai que mentiu. De toda aquela família desgraçada. E por que você nunca me contou a verdade, pai? O velho abaixou a cabeça. Eu tinha vergonha, Ricardo. Vergonha de ter sido abandonado. Queria te proteger da dor. Ricardo riu. Uma risada amarga, sem alegria. Proteger? Você me destruiu, pai. Você transformou minha vida num inferno. A polícia arrombou a porta do galpão. O velho levantou as mãos, se entregando. Ricardo olhou para trás uma última vez. Viu o pai sendo levado pelos policiais. Viu o corpo da irmã-mãe no chão. Viu o sangue e fugiu. Correu para a noite, sem rumo, sem esperança. Mas de repente parou. Olhou para o céu e viu um helicóptero voando baixo em direção a ele. Dentro do helicóptero, uma mulher.
Uma mulher linda, de sorriso fácil, o cabelo castanho caindo nos ombros. A mãe, a verdadeira, e no rosto dela um sorriso. Um sorriso frio, calculista, um sorriso de quem sabe de todos os segredos, de quem controla o jogo. E então Ricardo entendeu. Nada era como ele pensava. A história estava apenas começando. A mãe, a verdadeira, e no rosto dela um sorriso. Um sorriso frio, calculista, um sorriso de quem sabe de todos os segredos, de quem controla o jogo. E então Ricardo entendeu. Nada era como ele pensava. A história estava apenas começando. O helicóptero pousou, a poeira subiu, encobrindo tudo. Ricardo, paralisado, não conseguia se mexer. A porta da aeronave abriu, e ela desceu, impecável, como se tivesse saído de um comercial de margarina. Cabelo no lugar, batom vermelho, um casaco de cashmere que devia custar uma fortuna. Ricardo, ela disse. A voz doce como mel. Quanto tempo, meu filho? Ele não respondeu, apenas a encarava, tentando entender. Quem era aquela mulher? Por que tanta mentira? Você deve estar confuso, ela continuou, caminhando em direção a ele. Eu entendo, mas prometo que vou explicar tudo. Ela parou na frente dele, estendeu a mão. Ricardo hesitou, mas pegou. O toque era frio, sem afeto. Vamos, ela disse. Temos muito o que conversar. Entraram no helicóptero. O piloto, um cara com cara de poucos amigos, deu a partida. A aeronave decolou, deixando para trás o galpão, o pai, o sangue e as mentiras. Voaram por horas. Ricardo não sabia para onde. Onde estavam indo? A mãe não dizia nada, apenas sorria. Aquele sorriso enigmático que o perturbava tanto. Finalmente pousaram em uma ilha. Uma ilha paradisíaca, com palmeiras, areia branca, um mar azul turquesa. Uma casa enorme, luxuosa, esperava por eles. Bem-vindo ao seu novo lar, Ricardo, ela disse, abrindo a porta da casa. Aqui você vai descobrir a verdade. A verdade era tudo o que ele queria. Entraram. A casa era um luxo só. Móveis caros, obras de arte, uma vista de tirar o fôlego. Mas Ricardo não prestava atenção em nada disso. Só queria saber a verdade. Sentaram na sala. Ela serviu um drink, suco de frutas exóticas. Ricardo bebeu um gole. Estava bom, mas ele não sentia o sabor. Por onde começar? Ela disse, suspirando. É uma história longa e complicada. Comece pelo começo, ele respondeu, a voz firme. Quem é você? Por que me abandonou? Ela sorriu. Eu sou sua mãe, Ricardo. Sempre fui, e nunca te abandonei de verdade. Eu apenas precisei me afastar. Se afastar? Por quê? Ela respirou fundo. Seu pai, ele era um homem perigoso, Ricardo. Ele me controlava, me manipulava. Eu não podia criar você naquele ambiente. E o acidente? Você disse que não morreu. Eu fingi, ela respondeu. Foi a única maneira de escapar dele. Eu paguei um médico para falsificar meu atestado de óbito. Foi arriscado, mas funcionou. Ricardo não conseguia acreditar. Era tanta informação que sua cabeça dava voltas. E aquele cara, o mendigo, o assassino, quem era ele? Ela hesitou. Ele era seu irmão, meu filho com outro homem, um homem que eu amava de verdade. Então, eu tenho 2 irmãos? Tinha. Ela corrigiu. Ele está morto agora. Morto por minha causa. Ricardo sentiu um calafrio. Aquela mulher era capaz de tudo. Por que você fez tudo isso? Por que tanta mentira,
tanta morte? Ela se levantou, caminhou até a janela. Olhou para o mar, o rosto sombrio. Eu queria proteger você, Ricardo. Proteger você do seu pai e do seu destino. Meu destino? Que destino? Ela se virou, encarando-o. Você é especial, Ricardo. Você tem um poder. Um poder que seu pai queria controlar. Um poder que pode mudar o mundo. Poder? Que poder você está falando? Ela sorriu. Você vai descobrir, Ricardo. No tempo certo. Mas antes, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo. Ela se aproximou dele, sussurrou no seu ouvido. Seu pai não te contou a verdade sobre a morte da sua mãe. A verdade é que fui eu quem a matou. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser verdade. Não podia ser real. E tem mais, ela continuou. O sorriso diabólico no rosto. Você também não é filho do seu pai. Você é filho do meu pai, seu avô. Um terremoto atingiu Ricardo. O mundo desabou ao seu redor. Incesto, assassinato, mentira. Sua vida era uma aberração. Ele se levantou, cambaleando. Precisava sair dali. Precisava fugir daquela loucura. Para onde você vai? Ela perguntou. A voz divertida. Você não vai querer perder a festa, vai? Afinal, a partir de agora, você vai se casar com a sua irmã. E Ricardo desmaiou. Ricardo apagou. Uma escuridão. Total, sem sonhos, sem nada. Acordou com o corpo doendo, a cabeça latejando. Estava deitado num tapete felpudo, a boca seca, um gosto amargo na garganta. Olhou em volta. A sala continuava luxuosa, mas agora parecia uma jaula. A mãe, em pé, o encarava com um sorriso de predador. Que bom que acordou, Ricardinho. A noite só está começando. Ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam. O que você vai fazer comigo? Ela riu. Eu já te disse, você vai se casar com sua irmã. Irmã? Casar? Aquilo era loucura demais para processar. Isso é doentio. Vocês são todos doentes. Ela deu de ombros. O amor é assim, Ricardo. Intenso, obsessivo, capaz de tudo. De repente, a porta se abriu. E quem entrou? Era a velha. A que ele achava que era irmã. A que tinha matado o outro cara no galpão. Só que agora, vestida de noiva. Um vestido branco, longo, cheio de rendas. A cara dela pintada, parecendo uma boneca macabra. Ricardo arregalou os olhos. O que está acontecendo? A velha sorriu. Estamos celebrando o amor, querido irmão. O nosso amor. Ricardo sentiu um enjoo forte. Aquilo era um pesadelo. Tinha que acordar. Tinha que fugir. A mãe pegou um controle remoto e apertou. Em botão. Uma música começou a tocar. Uma valsa lenta, melosa, sinistra. Vamos dançar, Ricardo, a velha disse, estendendo a mão. Vamos celebrar nossa união. Ele se recusou. Não ia participar daquela loucura. A mãe fez um sinal. 2 brutamontes apareceram, agarrando Ricardo pelos braços. Ele se debateu, gritou, mas não adiantou nada. Eles o arrastaram até a velha, que o abraçou com força. Vamos dançar, meu amor. Ela sussurrou no ouvido dele. Vamos dançar até o fim. E começaram a dançar. Ricardo, preso, obrigado a se mover no ritmo da valsa. A velha, sorrindo, apertando-o contra si. A mãe, observando tudo, com um brilho nos olhos. De repente, a música parou. Um silêncio tenso tomou conta da sala. A velha se afastou, pegou um véu e colocou na cabeça de Ricardo. Agora estamos prontos, ela disse. A mãe pegou uma arma e apontou para Ricardo. Eu sinto muito, Ricardo, ela disse. Mas isso precisa acontecer. Você precisa morrer.
Ricardo fechou os olhos, esperando o tiro. Mas o tiro não veio. Em vez disso, um grito agudo, desesperado. Ricardo abriu os olhos e viu a velha caída no chão, com uma faca cravada nas costas. A mãe estava parada, a arma na mão, o rosto transtornado. Eu não queria fazer isso, ela disse, a voz tremendo. Eu juro que não queria. De repente, uma voz rouca, familiar. Não se preocupe, mamãe, a voz disse. Eu cuido de tudo. Ricardo olhou para o lado e viu o porteiro, o seu Zé. O que ele tinha visto caído no chão, com sangue na cabeça. Seu Zé sorriu. Um sorriso frio, assustador. Surpreso, Ricardo? Achou que eu tinha morrido? Que bobagem! Ele pegou a arma da mão da mãe e apontou para Ricardo. Na verdade, Ricardo, seu Zé disse, eu sou seu pai. Na verdade, Ricardo, seu Zé disse, eu sou seu pai. Mano, o mundo girou. Pai, aquele cara, o porteiro. Ricardo sentiu que ia vomitar. Não pode ser. Ele gaguejou. Seu Zé riu de novo, aquela risada que arrepiava até a alma. Pode sim, Ricardinho. E sua mãe, ela era apaixonada por mim. Loucamente apaixonada. Mas eu nunca liguei para ela. Eu amava mesmo era sua irmã, a que tá aí caída no chão. Ricardo não estava entendendo mais nada. Era tanta informação, tanta coisa bizarra, que a cabeça dele ia explodir. Como assim, minha irmã? Ele perguntou quase sem voz. Seu Zé suspirou. Ricardo, a gente teve um caso. Um caso proibido, escondido de todo mundo. E desse caso, você nasceu. Silêncio. Só se ouvia a respiração ofegante de Ricardo e o barulho do vento lá fora. Então ela era minha mãe e minha irmã, e você, meu pai e meu amante? Ricardo cuspiu as palavras, sentindo a bile subir. Seu Zé fez uma careta. Pesado, né? Mas é a verdade. E ela sempre soube. Sempre soube que você era meu filho. Por isso ela te odiava tanto. Porque você era a prova do nosso pecado. Ricardo sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. A vida dele era uma mentira completa. Uma aberração. Por quê? Por que você nunca me contou? Ele perguntou a voz embargada. Seu Zé deu de ombros. Eu não podia, Ricardo. Ela me ameaçou. Disse que ia me matar se eu abrisse a boca. E eu tinha medo. Medo dela, medo do que ela era capaz de fazer. De repente, um barulho, um estrondo. A porta da casa arrombada. Um monte de caras armados, gritando, invadindo a sala. Policiais. Seu Zé arregalou os olhos. Droga, eles chegaram, ele gritou. Os policiais começaram a atirar. Um tiroteio infernal, bala para todo lado. Gritos, sangue jorrando. Ricardo se jogou no chão, tentando se proteger. Viu seu Zé revidar, atirando nos policiais. Viu a mãe paralisada, em choque. Viu corpos caindo por todos os lados. De repente, tudo parou. Silêncio. Ricardo levantou a cabeça, com cuidado. Viu seu Zé caído no chão, baleado. Viu os policiais, vitoriosos, respirando fundo. E viu, no meio de todo aquele caos, uma figura. Uma figura que ele conhecia muito bem. O mendigo. O cara que tinha salvado a vida dele lá no edifício Itália. Só que agora, ele não era mais mendigo. Vestia um terno caro, um sorriso frio no rosto, uma arma na mão. Surpreso, Ricardinho, ele disse, a voz calma. Achou que tinha se livrado de mim? Ricardo não conseguia entender. Você? Quem é você? Ele perguntou, tremendo. O cara riu. Eu? Eu sou seu irmão.
O irmão que você sempre quis ter. Meu irmão? Ricardo repetiu, incrédulo. O cara assentiu. Sim, Ricardo. Somos filhos da mesma mãe. Só que eu sou o filho preferido. E então, ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele apontou a arma para a mãe e atirou. A mãe caiu no chão, morta. Ricardo ficou em choque. Por quê? Por que você fez isso? Ele perguntou desesperado. O cara deu de ombros. Ela já tinha feito a parte dela. Agora é a minha vez de jogar. Ele se aproximou de Ricardo, o sorriso frio no rosto. Sabe, Ricardo, ele disse, eu sempre te invejei. Você tinha tudo. Dinheiro, poder, uma família, mesmo que fosse toda fodida. Eu nunca tive nada. Só a minha mãe e a minha lealdade a ela. Ele suspirou. Mas agora as coisas vão mudar. Agora eu vou ter tudo o que você tem. E você não vai ter nada. Ele levantou a arma, apontando para a cabeça de Ricardo. Adeus, irmãozinho, ele disse. Foi bom te conhecer. E antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, um som, um bip agudo, vindo de dentro do paletó do cara. Ele arregalou os olhos, em pânico. Não, não pode ser, ele gritou. E então explodiu. Uma explosão ensurdecedora, violenta, que destruiu tudo ao redor. Ricardo foi arremessado para longe, perdendo a consciência. Quando acordou, estava deitado na areia, a cabeça doendo, o corpo todo dolorido. Olhou em volta. A casa tinha virado escombros. A ilha, um caos. Ele se levantou cambaleando. Precisava sair dali. Precisava fugir. Começou a caminhar, sem rumo, sem saber para onde ir. De repente, viu um barco se aproximando da ilha. Um barco pequeno, discreto. E no barco, uma figura. Uma figura que ele conhecia muito bem. O pai, seu Zé, vivo. Ele acenou para Ricardo, sorrindo. Entra, filho, ele gritou. Temos muito a conversar. Ricardo hesitou. Será que ele estava dizendo a verdade? Mas ele não tinha escolha. Precisava de respostas. Entrou no barco. E enquanto se afastavam da ilha, Ricardo viu, na areia, um objeto brilhando. Um objeto que ele reconheceu na hora. Um envelope branco, com uma foto dentro. A foto dele, com a legenda. Bem-vindo à família, Ricardinho. O jogo só está começando. E naquele momento, Ricardo percebeu. Nada do que ele sabia era real. E a verdade era muito pior do que ele jamais poderia imaginar. O pai olhou nos olhos de Ricardo e disse: a verdade é que sua mãe, a que você conheceu até agora, nunca existiu. A que você chama de irmã, também não. Isso tudo foi um teatro para te proteger. Sou eu, Ricardinho, o tempo todo. E agora você precisa decidir se quer vir comigo e acabar com tudo isso de uma vez por todas, ou viver o resto dos seus dias fugindo, assombrado com as verdades que te contei agora. Entra, filho, ele gritou. Temos muito a conversar. Ricardo hesitou. Será que podia confiar nele? Será que ele estava dizendo a verdade? Mas ele não tinha escolha. Precisava de respostas. Entrou no barco e, enquanto se afastavam da ilha, Ricardo viu, na areia, um objeto brilhando. Um objeto que ele reconheceu na hora. Um envelope branco, com uma foto dentro. A foto dele, com a legenda: Bem-vindo à família Ricardinho. O jogo só está começando. E naquele momento, Ricardo percebeu. Nada do que ele sabia era real. E a verdade era muito pior do que ele jamais poderia imaginar. O pai olhou nos olhos de Ricardo e disse: a verdade é que sua mãe,
A que você conheceu até agora nunca existiu. A que você chama de irmã também não. Isso tudo foi um teatro para te proteger. Sou eu, Ricardinho, o tempo todo. E agora você precisa decidir se quer vir comigo e acabar com tudo isso de uma vez por todas, ou viver o resto dos seus dias fugindo, assombrado com as verdades que te contei agora. A cabeça de Ricardo girava. O pai, seu Zé, fosse lá quem ele realmente era, tinha acabado de jogar uma bomba atômica na vida dele. Você? Você o tempo todo? Como assim? Que teatro é esse? A voz saiu rouca, quase um sussurro. Seu Zé sorriu. Um sorriso triste, cansado. A verdade, Ricardinho, é que essa família é uma bagunça desde sempre. Sua mãe verdadeira, a que morreu, ela era uma santa. Mas as outras, meu Deus. Ele suspirou, olhando para o mar. E eu criei tudo isso para te proteger. A ilha, as mentiras, até a minha morte. Era tudo parte de um plano para te manter vivo. Me proteger de quem? Do quê? Ricardo perguntou, a paciência no limite. Deles, seu Zé respondeu, apontando para o horizonte. Deles e do poder que você tem. Poder? Que poder eu tenho, cara? Eu sou só um cara que a vida toda foi enganado e traído. Seu Zé balançou a cabeça. Você não sabe, Ricardinho, mas você é especial. Você nasceu com uma, digamos, habilidade. Uma habilidade que muita gente queria controlar. Ricardo riu, uma risada amarga. Habilidade? Eu não tenho habilidade nenhuma, só a de ser feito de trouxa. Você vai entender, seu Zé disse, a voz firme. Eu vou te mostrar, mas primeiro precisamos sumir daqui. Eles estão vindo atrás de nós. O barco acelerou, rasgando as ondas. Ricardo olhou para trás, para a ilha em chamas. Aquele lugar infernal, palco de tanta loucura e morte. Ele só queria esquecer tudo aquilo, começar uma vida nova. Para onde a gente está indo? Ele perguntou. Seu Zé sorriu, um sorriso misterioso. Para um lugar onde a verdade vai ser revelada. Um lugar que você nunca imaginou que existisse. De repente, um estrondo. O barco tremeu, quase virando. Ricardo se agarrou com força, o coração na boca. O que foi isso? Ele gritou. Seu Zé olhou para o céu, os olhos arregalados. Eles nos acharam! Ele gritou. E então, Ricardo viu. Vindo em direção ao barco, um helicóptero. Um helicóptero preto, sinistro com um símbolo estranho pintado na lateral. Quem são eles? Ele perguntou, apavorado. Seu Zé não respondeu. Apenas pegou um rádio e começou a falar, a voz nervosa. Precisamos de reforços. Estamos sendo atacados. Repito, estamos sendo atacados. O helicóptero se aproximou, disparando rajadas de metralhadora. O barco foi atingido, lascas de madeira voando para todos os lados. Se abaixa! Seu Zé gritou, puxando Ricardo para o chão. Os dois se esconderam atrás de uma pequena mureta, tentando se proteger das balas. O barco balançava, a água invadindo o convés. De repente, outro estrondo. Uma bomba atingiu o barco em cheio. Tudo ficou escuro. Ricardo acordou na água, tossindo e cuspindo. O barco tinha virado um monte de destroços. Seu Zé, sumido. Ele nadou com dificuldade, tentando se manter à tona. Olhou em volta, desesperado. Nada. Só o mar, o céu e o helicóptero, pairando sobre ele como um abutre. Seu Zé! Ele gritou, a voz sumindo no vento.
Ninguém respondeu. De repente, uma luz forte. Ricardo olhou para cima e viu descendo do helicóptero uma corda. Pegue a corda, Ricardo, uma voz falou, através de um megafone. Nós vamos te salvar. Ricardo hesitou. Podia confiar neles? Ou seria mais uma armadilha? Mas ele não tinha escolha. Estava sozinho, ferido, à deriva no meio do oceano. Precisava de ajuda. Pegou a corda e começou a subir, com dificuldade. Os braços doíam, o corpo tremia. Finalmente chegou ao helicóptero. 2 homens o puxaram para dentro. Bem-vindo a bordo, Ricardo, um deles disse, sorrindo. Nós estávamos te esperando. Ricardo olhou para o rosto do homem e sentiu um calafrio. Era o mendigo. O cara que tinha salvo a vida dele no edifício Itália. O cara que tinha explodido na ilha, vivo. E então o cara sorriu, um sorriso frio, cruel. Sentiu minha falta, Ricardinho? Ele perguntou, a voz carregada de escárnio. Afinal, somos família. E antes que Ricardo pudesse responder, o cara fez um sinal. E outro homem, vindo das sombras, se aproximou. Um homem alto, forte, com o rosto coberto por uma máscara. O homem parou na frente de Ricardo, respirou fundo e retirou a máscara. Ricardo arregalou os olhos, em choque. Não, podia ser verdade. Era impossível. Aquele homem era ele mesmo. Na frente dele, parado no helicóptero, estava Ricardo. Só que com um olhar diferente. Um olhar frio, calculista, cruel. Um olhar de quem sabe todos os segredos, de quem controla o jogo. O mendigo sorriu. Bem-vindo à sua nova vida, Ricardo. O tempo da farsa acabou. Agora você vai conhecer a verdade sobre si mesmo. Prepare-se, porque a realidade é muito mais assustadora do que qualquer pesadelo que você já viveu. E nós, seus outros eus, vamos te mostrar cada detalhe. Ricardo encarou o outro Ricardo, o Ricardo sinistro, com aquele olhar que parecia atravessar a alma. Era como se estivesse olhando para um espelho quebrado, um reflexo distorcido de si mesmo. Quem é você? Ricardo perguntou, a voz um fio. O outro Ricardo sorriu. Eu sou você, Ricardo. A parte que você sempre negou, a parte que você tentou esconder, a parte que você temia. O mendigo riu, ecoando as palavras do outro Ricardo. Somos todos você, Ricardinho. Somos as peças que faltavam para te completar. E agora, finalmente, você vai entender. De repente, tudo ficou escuro. Ricardo sentiu uma dor lancinante na cabeça, como se estivesse sendo esmagado por dentro. Desmaiou. Acordou em um lugar estranho. Um quarto branco. Sem janelas, sem portas. Apenas uma cama e uma cadeira. Sentou na cama, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Onde ele estava? Quem eram aqueles caras? O que eles queriam dele? A porta se abriu e entraram os 2 Ricardos, o sinistro e o mendigo. Bem-vindo à realidade, Ricardo, o sinistro disse, sorrindo. Aqui você vai descobrir quem você realmente é. O mendigo se aproximou, pegou uma seringa e injetou algo no braço de Ricardo. O que você está fazendo? Ricardo gritou, tentando se soltar. Mas era tarde demais. A droga começou a fazer efeito, sua mente se embaralhando, as memórias se misturando. Ele viu flashes da sua vida, a infância, o pai, a mãe, a ilha, o sangue, tudo girando sem parar. E então uma imagem clara, nítida, ele pequeno brincando num jardim,
uma mulher linda sorrindo para ele, sua mãe, a verdadeira, e ao lado dela um homem alto, forte, com um olhar gentil, seu pai. Mas então a imagem mudou. A mulher caída no chão, morta, o homem desesperado, gritando, e uma figura sombria, observando tudo de longe. Ricardo entendeu. Aquele era ele, o Ricardo sinistro, o Ricardo que sempre esteve lá, nas sombras, controlando tudo. Ele era o responsável pela morte da sua mãe. Ele era o responsável por toda aquela loucura. Ele era um monstro. Ricardo gritou desesperado. Tentou se libertar, mas era inútil. Ele estava preso em sua própria mente. Os dois Ricardos riram. Agora você entende, Ricardo? O sinistro perguntou. Você sempre foi assim. Sempre foi um monstro. O mendigo se aproximou, sussurrando no ouvido de Ricardo. Aceite sua verdade, Ricardinho. Deixe o monstro te dominar. Só assim você será livre. Ricardo fechou os olhos e deixou o monstro entrar. Se ele ia ser um monstro, então seria o pior de todos. Alguém bateu a porta. Uma batida suave, quase hesitante. Ricardo abriu. Era seu Zé, ou quem quer que ele fosse. Ricardo, eu sinto muito, ele disse a voz embargada. Eu não queria que as coisas tivessem acabado assim. Ricardo sorriu. Um sorriso frio, sem emoção. Não se preocupe, seu Zé, ele disse. Eu sei o que tenho que fazer. Pegou uma arma e apontou para seu Zé. Obrigado por me mostrar a verdade, ele disse. Mas agora é hora de acabar com isso. E apertou o gatilho. Seu Zé caiu no chão, morto. Ricardo olhou para o corpo, sem sentir nada. Nada de remorso, nada de tristeza. Apenas vazio. Ele era o monstro. E o monstro não sentia nada. Saiu do quarto determinado a acabar com tudo. Com o sinistro, com o mendigo, com todos aqueles que o haviam feito sofrer. Ele ia destruir tudo, e depois se destruiria também. Mas no fundo, uma dúvida persistia. E se houvesse outra maneira? E se ele pudesse se libertar do monstro? A resposta, ele sabia, estava em algum lugar dentro de si. O jogo só estava começando. Você precisa se inscrever agora. O que vai acontecer com Ricardo? Ele vai se libertar do monstro? Ou vai sucumbir à escuridão? A resposta para essa e outras perguntas estará na continuação dessa saga inesquecível. Não perca os próximos capítulos exclusivos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história chegue a mais pessoas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e nos mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou desse desfecho? Quem é o verdadeiro vilão? Deixe sua marca. Queremos saber sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Compartilhe agora!